Alô meninos, alô meninas, aqui é o professor Ezequiel Santos com mais uma aula de Geografia na sua TV Escola Jaboatão. A aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, mas antes de falar sobre o relevo brasileiro, vamos lembrar o que nós falamos em uma outra aula sobre o relevo geral, o relevo do mundo. E aí a gente vê a definição, veja aí na tela, a definição das formas de relevo. Nós temos as planícies, que são terrenos que vão ter altitudes até 100 metros em relação ao nível do mar. Nós teremos também como características da planície uma área que recebe muitos sedimentos, que vêm de outras áreas mais altas. Nós temos os planaltos, que são as terras mais elevadas. Observa aqui na tela, as áreas mais elevadas, acima de 300 metros de altura. E esses planaltos, a lateral deles, vem aqui comigo, a lateral deles é chamada de escarpa, tá? Essa lateral aqui, é chamada de escarpa. Nós temos também as chapadas. O que são as chapadas? São formações rochosas elevadas, acima de 600 metros de altura, mas vai ter essa característica como se fosse uma grande mesa, uma grande área elevada e plana, mas só que aí algumas vezes superior até mesmo à altura dos planaltos, muitas vezes inclusive. Nós temos aí as montanhas, que são as áreas mais altas do relevo. Essas montanhas elas podem chegar até 8.848 metros de altura, seria aí o ponto mais alto do mundo, As montanhas que são resultado, muitas vezes, do choque das placas tectônicas. E a depressão, Depressão no relevo é a área mais baixa do que a área ao entorno. Então eu pego duas áreas altas, a área mais baixa do que essa área ao entorno é chamada de depressão, tá? Se for no relevo, se for no continente, nós chamamos de depressão relativa. Se essa área baixa, também no continente, for abaixo do nível do mar, aqui essa linha tracejada aqui, o nível do mar. Se for abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta, conceito que nós trabalhamos uma outra aula. E aí a gente tem a estrutura geológica do Brasil. Veja aí na tela que quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está falando do material que compõe o solo e o subsolo. Então, a estrutura geológica brasileira ela é classificada considerando 3 unidades básicas. Nós temos lá os crátons ou escudos cristalinos, nós temos lá as bacias sedimentares e nós vamos ter também os terrenos vulcânicos. Então, considerando o tipo de material, nós temos 3 estruturas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Vamos ver aqui as principais estruturas oriundas desse processo. Nas bacias sedimentares, nós vamos ter como característica que são áreas mais baixas, onde vão receber muitos sedimentos, tá? Essa área recebe sedimentos de regiões que sofreram desgaste ao longo do tempo geológico. Nós vamos ter que as bacias sedimentares, elas compõem cerca de 64% do território brasileiro e é nelas que nós encontramos combustíveis fósseis como carvão e petróleo, tá bom? Além das bacias sedimentares, nós temos no território brasileiro, como eu disse anteriormente, os crátons ou escudos cristalinos. Tá aí um exemplo na fotografia. Nós temos os terrenos. O que são esses crátos ou escudos cristalinos? São áreas geológicas bastante antigas. Lembra lá que uma das nossas aulas nós falamos sobre o início de formação do nosso planeta, onde a Terra estava formando as primeiras rochas. Então, essas áreas, os escudos cristalinos ou crátons, são terrenos mais antigos, bastante destruídos, erodidos pela ação da água, do vento. Mas no caso do Brasil, apesar de ser regiões algumas vezes elevadas, são regiões que foram bastante desgastadas ao longo do tempo, tá? Essas regiões
esses crátons, eles são encontrados no norte do Brasil, lembrando, cráton ou escudos cristalinos. E também nessas regiões, além do norte do Brasil, nós vamos ter também na região central, em algumas outras regiões, tanto do Nordeste como do Sudeste brasileiro. E aí, essa composição corresponde a 36% do território brasileiro, né? Então, a gente tem as bacias sedimentares com 64% e os escudos cristalinos com 36% do território. E aí temos exemplo de uma imagem que mostra, veja aí na tela, uma área de planalto, a seta está indicando, uma área de escarpa, que seria a lateral do planalto, e a área de planície, que seria a área mais plana em torno deste relevo aí. E aí, quando a gente fala de planícies, a gente fala de áreas planas e baixas, onde ocorre deposição de sedimentos e com o tempo vai havendo uma compactação do solo. Geralmente as planícies são usadas pelo homem para formar as cidades, né? O homem se sente mais à vontade para ocupar as áreas de planície. Exemplos de planície, a gente tem a planície flúvio-marinha do Recife, está aí na nossa imagem, na sua tela. Nós temos a planície do Pantanal, nós temos a planície amazônica. Olha aí a imagem da planície do Pantanal, né? Alagada durante o período, certamente, de chuva. Nós temos também as áreas de depressão ou depressões. Como eu disse anteriormente, são as áreas mais baixas do que o relevo que circula ela. No Brasil, a maioria das depressões possui altitudes positivas. O que é isso? Está acima do nível do mar. Elas são chamadas de depressões relativas. Exemplo dessas depressões, nós temos as depressões a depressão sertaneja, que fica aqui no Nordeste, é a área onde está um dos climas, ou melhor, o clima mais seco do Brasil, né, a região do semiárido, da Caatinga. Nós temos a depressão do Tocantins, na região norte. Com relação aos planaltos, nós temos áreas elevadas, relativamente planas, e a gente vai ver que são diferentes feições que nós vamos encontrar nos planaltos. A gente vai ter lá as serras, as chapadas, as colinas, as escarpas, o conjunto de morro. O planalto ele pode ter todas essas feições. E aí, como exemplo, aqui no Nordeste, especificamente no nosso estado, Pernambuco, nós temos aqui a chamada Serra das Russas, que na verdade é uma escarpa de planalto que está localizado no planalto da Borborema. A gente trouxe essa ideia de Serra da Russa, porque lá no Sudeste, por exemplo, se usa muito essas áreas de inclinação, a denominação de serra, mas conceitualmente falando, cientificamente falando, a gente fala de uma escarpa de planalto. Nós temos também na imagem aí a Chapada Diamantina, que fica na região da Bahia, uma das regiões mais belas do nosso país. Aí uma imagem do Planalto Central, localizado no estado de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, onde pega ali o Brasil Central. Aí no mapa você tem o Planalto das Guianas, lá em cima, nessa região onde está o retângulo vermelho. Você vê que ele não está só no território brasileiro, ele não é só do Amazonas, do Pará, do Roraima, o de Amapá também. Ele também é dos nossos países vizinhos, como Colômbia, a Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, tá? E aí a gente tem a imagem do ponto mais alto do Brasil, Pico da Neblina, com cerca de 3.000 metros de altura, 3.000 metros de altitude, localizado na Serra do Imeiri, lá no estado do Amazonas, é o ponto mais alto do relevo brasileiro. E aí a gente tem uma imagem transversal do relevo do Nordeste, onde a gente tem aqui, olha, vem aqui comigo, no litoral, a planície, né, com os tabuleiros litorâneos, o planalto da Borborema, a depressão sertaneja e os planaltos de chapadas, olha aí na sua tela, do restante da região Nordeste, tá? Aqui, voltando, nós temos o destaque, né, para quando a gente fala aqui na região Nordeste, essa região vai ter uma altura máxima de 1.260 metros de altitude, relativamente marcada aí pelos órgãos de estatística do país.
A gente tem aqui, ó, imagens da Serra de Planaltos do Leste e do Sudeste, conhecido como mares de morro. Nós temos essa feição aqui também no nosso território, o território pernambucano, território do Nordeste com Alagoas, Paraíba. A gente vai ter algumas áreas onde vão ter a presença dos mares de morro, que é esse relevo como essa imagem que você está vendo aí na tela, que também é muito comum nos planaltos e serras do Sudeste. Outras formas de relevo seria a restinga, seria um cordão de terra arenoso paralelo à costa, né? Originado pela ação do vento e a ação do mar, né? A erosão marinha e a erosão eólica. E nós temos também as falésias, que são esses paredões rochosos que a água do mar entra em contato direto quando a maré sobe. A gente chama de esse contato direto, que a falésia é viva, né? Quando o mar deixa de tocar, a gente diz que é uma falésia morta. Essa imagem aí é da falésia de Pipa, no Rio Grande do Norte. E aí, eu quero deixar um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: o município de Jaboatão dos Guararapes, ele está localizado num território, beleza? Eu quero que você pesquise qual é o relevo desse território que o município está localizado e por que no Brasil não tem grandes cadeias de montanhas. Um abraço a todos, até a próxima aula e continua com a gente aqui na sua TV Escola Jaboatão.